Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET e também pelo nosso canal do YouTube. Começamos agora mais uma edição do Câmara Aberta. E a gente começa mostrando para você que está em casa como tá o tempo em Caxias do Sul e também a temperatura. Olha só imagens do centro da cidade. Em Caxias do Sul, dia ensolarado, faz 19 graus nesse momento. E quinta-feira, hoje, dia 9 de abril, é o último dia da semana aqui de sessão do Legislativo Caxiense. Uma sessão longa nessa quinta-feira. Quem acompanhou tudo de pertinho e traz todas as informações é o nosso repórter Marcelo Oliveira. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde já, né? Oi, Vivi. Boa tarde para você. Um abraço para quem nos acompanha aqui na TV Câmara Caxias. Isso mesmo, né? Tivemos mais de 3 horas de sessão nesta quinta-feira. Tivemos ordem do dia, tivemos aí em sessões, né, ordinária e também extraordinárias, mas começamos pela sessão ordinária, onde foi aprovado um projeto de lei do vereador José D'Ambrós que denomina uma via pública no loteamento Conquista, ali no bairro Santa Corona, como a rua Omar Rodrigues Lopes, conhecido como Seu Ferriche. Ele nasceu em 1941 em São Borja, superou dificuldades desde a infância e se estabeleceu em Caxias do Sul a partir de 1987. Ele faleceu em 2012, aos 71 anos, deixando então um legado de solidariedade e dedicação à comunidade. Também nós tivemos outra matéria aprovada e de autoria do vereador Caleb Garbim, que proíbe o uso de recursos públicos em eventos que façam apologia ao crime, promovam intolerância religiosa ou contenham conteúdos inadequados, especialmente para crianças e adolescentes. Essa proposta então busca garantir a moralidade administrativa e o respeito aos princípios constitucionais. Contexto aperfeiçoado para equilibrar as liberdades de expressão artística e também religiosa. Outro projeto de lei praticamente idêntico foi rejeitado pelo parlamento, projeto do vereador Alexandre Bortoluz, que altera também o Código de Postura e passa a exigir autorização prévia da Prefeitura para manifestações e exposições artísticas em espaços públicos com acesso público. Essa pauta, o Bortola fez duras críticas, pois os dois projetos iguais foram à pauta no mesmo dia. Também os vereadores deram aval ao projeto do Executivo que atualiza o plano diretor de esgotamento sanitário, adequando a expansão urbana e ao crescimento populacional, conforme dados do Censo 2022. A proposta atende ao Plano Municipal de Saneamento e prevê ajustes técnicos para qualificar o sistema e acompanhar o desenvolvimento da cidade. Ainda foi aprovada uma proposta do Executivo que altera e cria a estrutura do Conselho Municipal de Povos e Comunidades de Terreiro. A mudança cria aí uma composição tripartite, amplia a representatividade e garante mais autonomia com a presidência exclusiva da sociedade civil ou representantes, né, das comunidades, além aí de prever alternância de liderança. Nós tivemos também sessões extraordinárias na manhã de hoje, um projeto aí que teve ampla discussão, foi de autoria também do Poder Executivo, que autoriza a Prefeitura de Caxias do Sul a doar uma área pública ao governo do estado para a implantação de um centro regional de gestão de riscos e desastres. A iniciativa tem como o foco aí fortalecer a atuação da Defesa Civil, ampliando a prevenção, o monitoramento e a resposta de situações de emergência, especialmente em casos de eventos climáticos extremos. A área já foi considerada adequada e a medida então busca qualificar o planejamento e da proteção da população em toda a região. Então tá aí, essa foi a ordem do dia, a sessão ordinária e extraordinária que tivemos aqui no plenário, deputado Nadir Rossetti. Vivi, volto contigo daqui a pouquinho, estou de volta para falar do grande expediente, onde tivemos 2 parlamentares que utilizaram a tribuna, Vivi. Ok, muito bem, obrigada, Marcelo. Muitas informações aí, porque realmente, como o Marcelo colocou, teve sessão ordinária, extraordinária, são quase aí 5 horas de sessão aqui no nosso Legislativo, 1h22, e hoje o bairro de Forqueta, aqui de Caxias,
também marcou presença no espaço do Acordo de Lideranças. Quem acompanhou foi o nosso repórter Mauro Camargo. O primeiro a fazer uso da palavra no Acordo de Lideranças desta quinta-feira foi Robinson Cabral, que é representante do projeto Forqueta Cultural. Bom dia, Robson. Explica pra gente o que trata esse projeto e quais são as ações previstas. O projeto Forqueta Cultural, então, ele está chegando na 7ª edição. A gente realiza ele no interior de Forqueta, né? Valorizando o patrimônio cultural riquíssimo que existe lá, a partir da realização de filós comunitários. É uma forma que a gente tem de resgatar as nossas tradições, né? E também fazer contato, fazer com o pessoal da zona mais central da cidade também visite a zona rural, né? E tenha ela como um equipamento cultural, como um equipamento turístico, que é o que ela representa mesmo. Então fica o convite para todo mundo. Então, domingo, 12 de abril, 15 horas, Capela de São Vigílio, é diversão garantida. Vivi, também no Acordo de Lideranças esteve presente a Vanessa da Silva, que ela é jogadora de futebol do time União Forquetense. Vanessa, o que vocês vieram fazer um convite aqui, na verdade um apelo também, né? Isso, a gente veio pedir para que os vereadores nos ajudem, né? Para a gente ter verbas para conseguir viajar, porque a gente vai jogar em vários lugares mais longes e para todo mundo, quem se solidarizar e puder ajudar, a gente está pedindo ajuda aí. Que num espaço que é tão masculino, a gente pode ter a gente vai começar a ter essa visibilidade e são várias, a gente tem meninas lá no time de 14 anos até 30 anos, né? Então é bem gratificante e a gente vai fazer um trabalho bem legal. Legal. Sucesso para vocês, então. Então, essa foi Vanessa da Silva, jogadora de futebol do time União Forquetense, veio falar hoje no Acordo de Lideranças. Voltamos contigo no estúdio, Vivi. E agora nós voltamos a falar com Marcelo Oliveira. Quem foram os vereadores que ocuparam a tribuna no espaço de hoje do Grande Expediente? Marcelo. Olha, Vivi, nós tivemos aí a vereadora Marisol Santos que passou, né, seu espaço do Grande Expediente, a vereadora Andressa Malman, e a Andressa Malman falou sobre o Abril Laranja, o mês aí de conscientização ao combate aos maus tratos, aos animais, destacou também o projeto de cães terapeutas que auxilia crianças e adolescentes com autismo, com TEA, ali no Hospital Virvi Ramos. E comentou também sobre o caso do cão comunitário Spike, que foi agredido em Caxias do Sul. Ele foi resgatado, se recupera bem. Vamos acompanhar a vereadora. Eu falava agora na tribuna, inclusive, que é muito complicado a gente precisar ter um mês, né? Um mês, uma data de conscientização à prevenção de maus tratos. Acho que enquanto isso acontecer, nós estamos errando enquanto sociedade, né? Então, por isso a gente faz alguns projetos alusivos para que a gente previna os maus tratos na nossa cidade, né? E também estimule a adoção, como aconteceu no caso do Spike, que nós citamos também ontem. Ele nos visitou aqui na Câmara de Vereadores, uma visita muito ilustre e muito apaixonante. Apesar dos maus tratos que ele passou por 2 vezes de agressões, ontem ele teve um final feliz, que é tudo que a gente quer, né, Marcelo? Que foi adotado por uma família maravilhosa. E sim, o projeto dos Terapets, que são os cães terapeutas pela primeira vez na história, nós temos no Hospital Virvi Ramos animais interagindo com as pessoas e fazendo terapia no TEA. E isso é muito importante para nós, Marcelo. Projeto muito importante, né, da vereadora Andressa Malman, e esses cães, né, os Terapets, são da ONG, né, da ONG Sem Raça Definida, presidida então pela vereadora. Também tivemos no espaço do Grande Expediente o vereador Lucas Carenhato, do PT, que falou de um importante tema, a fome, né, que ainda atinge milhares de pessoas em Caxias do Sul. Um projeto então do vereador Lucas propõe o Mapa Municipal da Fome para identificar vulneráveis e orientar ações mais eficazes. Então esse projeto aí que o vereador Lucas Carenhato utilizou a tribuna no seu espaço do Grande Expediente para destacar nesta manhã de quinta-feira. Vivi, volto contigo e daqui a pouquinho eu estou de volta direto aqui do plenário. Beleza, Marcelo. Falando em fome, né? Fome estamos nós aqui há 1h28. Toda a nossa equipe com fome, mas com muito carinho para mostrar para vocês tudo o que aconteceu hoje pela manhã aqui na Casa Legislativa. E falando em Abril Laranja, falando na conscientização e prevenção aos maus tratos dos animais,
Olha esse material, que bacana, que a nossa equipe de estagiários preparou para você, mostrando os serviços de adoção que existem aqui em Caxias do Sul. Brusque, ou gordo para os mais íntimos, sofreu 2 traumas durante a vida. Perdeu o poder de enxergar o mundo após defender a tutora do marido que queria esfaquear e depois, com a mudança da dona, foi abandonado. Já Spike foi resgatado no início do mês de abril, pelo Departamento de Proteção Animal após denúncias. Uma das moradoras flagrou um homem mais 2 crianças com um pedaço de madeira cheio de pregos agredindo o cachorro. As imagens foram enviadas até a Polícia Civil, que abriu a investigação para apurar os fatos e identificar os agressores. Proteger e trazer reflexões sobre a violência contra os animais é necessário e urgente. 2 leis aprovadas recentemente pela Câmara Municipal de Caxias do Sul visam colocar em discussão esse tema. Uma delas é o Código Municipal de Proteção Animal. Ele nomeia ações consideradas como maus tratos e que, caso praticadas, sejam penalizadas. Outra lei institui o Dia de Combate aos Maus Tratos aos Animais. A data fixada no dia 4 de outubro coincide com o Dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais e símbolo internacional de respeito à vida. Ambas as leis foram propostas pela vereadora Andressa Malman, que é atuante no direito dos animais. A história do Brusque é muito pesada, então essas legislações elas funcionam e vêm a funcionar justamente para que casos assim não fiquem impunes, né? O aumento das multas e das penalidades de casos cruéis como aconteceram com o Brusque, né? Um órgão público muito importante para garantir o cumprimento das leis é o Canil Municipal, do Departamento de Proteção Animal. Ele é responsável pela identificação de casos de maus tratos, recebendo denúncias e prestando atendimentos aos animais. O Canil Municipal, ano passado, recebeu mais de 1.200 denúncias, todas com histórico de maus tratos e abandono. Nós recebemos as denúncias através de um formulário lá na SEMAS, através de um link que tem disponível no site da Prefeitura. Essas denúncias elas são todas filtradas e depois a gente vai nos bairros conforme a emergência de cada denúncia. A construção de um novo centro de proteção animal em um terreno de 5 hectares em São Giacomo, com capacidade para cerca de 500 animais, também foi muito comemorado pelos membros do Departamento de Proteção Animal. Então lá nós vamos ter uma estrutura completamente diferente, nós vamos ter áreas de solturas para que eles brinquem também, para que eles gastem bastante energia, tenham interação com o outro. Isso vai ajudar também lá na frente na questão da adoção deles. Então quanto mais eles interagirem, mais eles tiverem essa flexibilidade de convivência com outros animais, isso ajuda no até na pós-adoção, porque nós temos algumas devoluções por causa disso, por animais que não se dão bem com os que já estão na casa, na residência. O ato da denúncia é muito importante, pois salva o animal da situação de violência, assegura os direitos e garante a punição a quem pratica o crime. É um formulário que tem no site da Prefeitura, tá? Acesse o formulário, preencha ali os dados que tem ali. É importante que tenha fotos e vídeos, tá, nesse formulário, para que a gente entenda qual é a real situação da denúncia. E também nós temos um telefone de plantão hoje, que ali as pessoas elas conseguem entrar em contato mais rápido com a gente quando é um caso emergencial, por exemplo, um animal que foi atropelado e precisa de atendimento imediato. Então a gente consegue sair correndo para atender esse animal e a gente pede que a pessoa faça a denúncia mesmo assim, para a gente ter todo o protocolo definido certinho dentro da SEMA. As organizações não governamentais também possuem um papel muito importante no acolhimento dos animais. Localizada em Caxias do Sul, a ONG Sem Raça Definida é uma das entidades da cidade que zela pelos direitos dos animais. A ONG, além de acolher os animais, também ajuda no processo de adoção. O processo de adoção passa por uma entrevista, que as pessoas entram em contato comigo. Tem todo um protocolo de adoção, antes de bichinho ser aprovado ou não, né? Também a gente pede vídeo do local, da casa, do pátio, do apartamento. A gente simplesmente diz, foi doado para ti, tu pode levar. Não funciona assim. Se a pessoa é aprovada, eu vou até a casa da pessoa e levo o bichinho. E depois a gente faz um acompanhamento também. Assim como o ser humano, os animais merecem o direito à vida, respeito e dignidade. Os latidos altos não são de agressividade ou de raiva, são pedidos para serem adotados. Tá aí essa reportagem completa na íntegra
você confere no nosso canal do YouTube. Bom, na sessão de hoje nós também tivemos a visita ilustre de representantes da ASEMAI, a Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento. A entidade busca fortalecer os serviços municipais de água e de saneamento básico. O repórter Mauro Camargo acompanhou a visita. Vive, na sessão de hoje também houve uma visita ilustre. Representantes do ASEMAI estiveram aqui, trazidos pelo diretor-presidente do SAMAI, vereador Edson da Rosa. Quem vai falar com a gente agora é Francisco Lopes, que é secretário executivo então da ASEMAI, que é a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento. Bom dia. Você fez um alerta aqui, na verdade, né, sobre a questão da tentativa, não é privatização o termo certo, né, concessão, mas do SAMAI de Caxias do Sul. Fale para a gente sobre isso, por favor. Bom dia. Bom dia. Pois é, realmente eu não vim trazer uma notícia boa, né? O SAMAI de Caxias do Sul é referência nacional de saneamento, mas no último dia 30, o governo no Palácio, o governo Leite, anunciou a possibilidade da criação de uma unidade, uma microrregião única para o Estado. O que significa isso? Que quando ele cria a microrregião, a decisão passa a ser dele, não mais dos vereadores e do prefeito. Essa é a alerta. E ele já deixou claro que o cronograma dele é fazer concessão em dezembro. Ou seja, então hoje o SAMAI tem vida útil, segundo o governador, até dezembro. Isso não faz sentido, até porque o SAMAI, além de ser referência, contribui com o desenvolvimento da cidade, e essa é uma decisão do prefeito, a decisão política de fazer uma boa gestão. Então, quando ele fala que quer universalizar, Caxias do Sul não precisa disso. Caxias do Sul já tem 97% de água tratada, já tem 78% de esgoto e já tem recurso próprio para chegar à meta de 2033. Então, na verdade, é um projeto que não faz sentido, e as experiências para o mundo afora mostram que isso não vai ser bom para a cidade. O objetivo vai ser o lucro, não mais o desenvolvimento da cidade, não mais atender as pessoas. Imagine que uma empresa privada não vai querer, por exemplo, fazer uma rede de 20 quilômetros que custa milhões para atender uma população de 4 famílias. Imagina que ela vai querer ampliar o esgoto, mas ela vai querer aumentar essa tarifa, porque naturalmente ela vai ter mais de 25% de lucro, o que não acontece hoje, já que hoje, além de uma boa gestão, além de excelentes técnicos, eles cuidam do dinheiro público. Perfeito, obrigado pela entrevista. Então conversou com a gente o Francisco Lopes, que é secretário executivo da ASEMAI. Voltamos contigo no estúdio, Vivi. Ok, essas discussões aí sobre o futuro do SAMAI permearam as conversas das sessões aqui do Legislativo de hoje. E agora você confere o quadro direto da redação com o nosso estagiário Rafael Carvalho. Oi pessoal, tudo certo? Informo que a Secretaria da Saúde garante cerca de 2 milhões de reais por ano para a SAMU. 2 portarias do Ministério da Saúde, publicadas recentemente, garantiram valores de 800 mil e o Estado colocará mais de 1 milhão de reais em recursos como confinanciamento. O destino dos valores refere-se à unidade de suporte avançado do SAMU, em funcionamento desde 16 de março. O recurso tem como finalidade o custeio de quaisquer ações e serviços de média e alta complexidade para atenção à saúde da população. A outra portaria será para o custeio de ações e serviços do órgão e está relacionada à unidade de suporte básico. Além do financiamento federal, o Estado mantém política de confinanciamento das unidades avançadas, com repasses financeiros, reforçando a sustentabilidade e incentivando a ampliação do serviço no território do Rio Grande do Sul. E também conto que estão abertas as inscrições para o 16º Seminário de Saúde do Trabalhador. Evento gratuito que é promovido pelo Ceresce Serra, tem como tema Trabalho e Violência, o cotidiano invisível das mulheres, e ocorre no dia 23 de abril. O evento conta com a parceria do Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. A ação tem como público-alvo trabalhadores em geral, integrantes de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, e vigilâncias em saúde do trabalhador do Sistema Único de Saúde, estudantes e profissionais das áreas de saúde e segurança ocupacional e do direito do trabalho, sindicatos e demais interessados na saúde do trabalhador. Mais informações sobre o cronograma e inscrição no QR Code na tela. Que finalizo parabenizando a jornalista Vânia Speiorin, que foi agraciada com a medalha Alberto André.
A premiação ocorreu na terça-feira, 7 de abril, no Dia do Jornalista. A honraria foi concedida pela Associação Rio Grandense de Imprensa, no espaço multi do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A distinção presta homenagem ao legado de Alberto André, que presidiu a entidade por 34 anos e se destacou como jornalista, professor, advogado, político e escritor, sendo uma das principais referências da comunicação no estado. Vânia é servidora do Legislativo caxiense desde 2013, quando foi chamada para compor o quadro do funcionalismo da Câmara após passar no concurso para a comunicação da Câmara em terceiro lugar, dentre 134 concorrentes. Nessa época, a jornalista ocupava a função de coordenadora de comunicação do Legislativo e, com a nomeação, foi realocada para a composição de servidores efetivos. E eu fico por aqui e até a próxima. Tá aí a homenagem merecida à nossa colega Vânia Speiorin. 1h39, voltamos ao plenário para falar agora sim com o repórter Marcelo Oliveira para o nosso giro final aí de notícias. Marcelo, contigo. É isso aí, Vivi. E eu convido toda a nossa audiência a ficar ligado, porque amanhã nós temos uma sessão solene aqui na casa, no plenário de Rossete. Nós temos aí o senhor José Copete, que vai receber o título de cidadão caxiense. E claro, a nossa apresentadora Viviane Salvador vai estar com toda a nossa audiência a partir das 19 horas, trazendo todos os detalhes desta sessão solene proposta então pelo vereador Sandro Fantinel. Vive! Um beijo para você, para quem nos acompanha aqui na TV Câmara Caxias. Um ótimo final de semana, né? Porque a gente só se encontra novamente na próxima terça-feira, quarta-feira e quinta-feira durante as sessões ordinárias aqui da Câmara. E claro, né? Todas as nossas matérias estão lá na TV Câmara Caxias no YouTube, que você pode acompanhar. Vive, grande abraço para você e até mais. Muito obrigada, Marcelo, por ter trazido todas essas informações do dia de hoje aqui. E eu agradeço a você pela audiência. O Câmara agora vai ficando por aqui. Muito obrigada e até a próxima.